Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Adorado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 36 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crendo que Deus está conosco e que a sua mão tem sido sobre a nossa vida, eu sei que Deus já tem falado ao seu coração nesta noite e vai continuar falando se você der lugar ao Espírito de Deus, porque confio no Senhor. Amém, irmão? Amigos, esse texto do Evangelho de Lucas, ele só está escrito aqui. Só Lucas fala sobre esse fato histórico na vida de Jesus. Os outros 3 evangelhos não repetem este texto e nem menciona nada sobre esta mulher. Quando João vai falar sobre ela, João fala, mas ela já está falando da irmã de Lázaro. Não é esta mulher. Fariseu era um dos homens que cuidava da lei. Fariseu, ele tinha princípios segundo a lei e guardava a lei. E era um exímio conhecedor da lei de Moisés. E este homem resolve convidar Jesus para comer na sua casa. E Jesus aceita o convite e vai comer na casa do fariseu. Quando Jesus chega lá, já tinha uma multidão naquele lugar. Jesus assenta. Quando você observa que fala assentou à mesa, é que eles tinham o costume de comer com a mesa bem baixo ao chão. Então se sentava, fosse um carpete de um estrado onde ele sentava, e a mesa era bem perto do chão, não sentava em bancos. É por isso que a Bíblia fala que a mulher veio por detrás, porque Jesus estava com os pés para trás. Não é que ela veio por trás e o cercou à frente, porque ele estava em frente à mesa, não tinha como. Ele estava sentado para trás. Com isso, esta mulher vai a Jesus. Mas o que me chama atenção nesse texto, o que me chama atenção no texto, é que tinha uma multidão de pessoas, fariseus, sacerdotes, escribas, estavam aqui observando o mestre. E Simão, que era o dono da casa, que era fariseu, também estava lá. E vem esta mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus estava naquela casa, e vem esta mulher. O que me chama a atenção no texto é exatamente essas duas qualidades de pessoas, né? O fariseu, que tinha um conhecimento da lei de Deus, que tinha um conhecimento da lei de Moisés,
e que tinha convidado Jesus para comer na sua casa, só pelo fato de convidar, porque Jesus tinha se tornado uma pessoa conhecida, um mestre. E Simão, então, por curiosidade, convida Jesus para comer na sua casa. Esta mulher, Simão havia só convidado. Esta mulher, ela foi a Jesus porque ela precisava ir a Jesus. Ela não tinha sido convidada, ninguém a convidou para estar naquele lugar, mas pelo fato da sua necessidade, ela foi ali. O fariseu não tinha necessidade porque ele já se sentia livre. Ele já não tinha necessidade do que Jesus tinha para dar. O fariseu só estava ali, só convidou por um fato de curiosidade. Mas ele não sentia necessidade. Não sentia necessidade. O que eu quero que você observe no texto é que tinha o fariseu conhecedor da lei e a mulher pecadora. O fariseu se apresentava a Cristo de forma tranquila. No Evangelho de Mateus, Jesus começa a falar da oração no capítulo 6, 7, 6. Subiu ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, quando subiu ao templo para orar, ele disse: eu não sou como os demais. Eu não sou como essas pessoas. Eu não sou como esses publicanos, esses gentios. Ele de peito aberto, ele abriu e diz: olha, eu não sou como essas pessoas que estão por aí, não. Eu sou um fariseu. E ele orou. E o publicano, Jesus disse, o publicano baixou a sua cabeça e batia no peito e dizia: Senhor, miserável sou, homem, pecador, imundo. Era duas pessoas também, irmãos. Tinha necessidade porque se achava justo, bom, coração bom. E o outro que olhava para si e se via como nada. Existem pessoas que vai a Cristo não porque precisa dele, mas precisa do que ele tem para dar. Existem pessoas que vai a Jesus não em busca do que ele tem para dar, mas porque precisa dele. Eu não sei como você entrou aqui. Qual a intenção, o desejo? Eu sei que você veio ao templo. Eu não sei como é o seu coração. Se você veio aqui porque você precisa do que Jesus tem para dar, ele tem tudo. Porque todo o universo é dele. Porque céus e terra é dele. Porque todos os bens da terra é dele. Amós diz que toda a prata e ouro é do Senhor. O homem não tem nada. Então, se você veio aqui porque veio buscar o que ele tem para dar, ele tem tudo para dar. Mas se você veio aqui porque você precisa de Jesus, ele está neste lugar. E você pode tomar a decisão. Eu quero o que ele tem para me dar, ou eu quero ele. Há uma diferença entre eu querer Jesus ou eu querer o que ele tem para me dar.
Porque o que ele tem para me dar, não me interessa o que ele é. Interessa o que ele tem, o que pertence a ele, que ele pode me dar. Nós vivemos em um tempo que as pessoas querem Deus, o que ele tem para dar. Mas não querem Deus, porque é Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, ele diz: buscai as coisas que são de cima. Olhai, né? Pensai nelas. O que é de cima? É o que Jesus é. É o que Jesus é. O que é da terra é tudo que é de Deus. Tudo é dele. Aí quem toma a decisão, o que é que você precisa? Você precisa de Jesus ou do que ele tem? Ele faz as duas coisas. Ele faz as duas questões, irmão. Ele dá o que você quer porque ele tem, ou ele é seu porque você precisa dele. Amém, irmão? Então, se você precisa de Jesus, ele é. Abra sua Bíblia no Salmo 32 para me mostrar uma questão para você. Salmo 32. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não me encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aquela mulher, irmãos, que a Bíblia não cita o nome dela, porque não tinha importância o nome dela, a mulher tinha uma necessidade, não do que Jesus tinha para dar, mas de quem ele era. Quando ela ouviu falar que Jesus estava na casa do fariseu, ela pegou a bacia, que a Bíblia diz bacia, ela pegou um unguento, que para você hoje seria um perfume, uma colônia do boticário, e foi em direção à casa. Quem era esta mulher? Prostituta. Ela era uma prostituta. Que ninguém queria ela por perto. Que nem o Simão gostaria que ela estivesse ali. O Simão queria a sabedoria de Jesus ouvir. A mulher queria Jesus porque precisava dele. E não do que ele podia dar, mas o que ele era. Então, quando Simão viu a mulher entrar e rodear a mesa e ficar atrás dos pés de Jesus e pegar os seus pés, Simão disse: ele não é profeta. Porque se fosse, ia entender quem é esta mulher. Sabendo quem é esta mulher, ele não deixaria ela pegar nos seus pés, ela tocar nele. Porque o problema de muitas pessoas é ridicularizar a pessoa só porque ele não compete
com a mesma questão sua. É uma prostituta, não pode triscar ninguém, ele não é profeta. Mas olha para mim aqui, ela sabia onde ela estava chegando, em quem ela estava tocando. Era prostituta buscando o perdão de Jesus Cristo. Ela estava no lugar certo, na hora certa. O fariseu não conhecia. O fariseu não conhecia Jesus. Porque se ele soubesse, ele teria dobrado o joelho e pedido perdão. Ele é o Cristo, só Ele tem perdão para me dar. Louvado seja o nome de Jesus. A fonte que perdoa. Olha para mim aqui, se você veio aqui porque precisa ser perdoado os seus pecados, você veio no lugar certo, porque Jesus está aqui. Quem é que vai? Invade uma multidão. Irmão, é um gesto difícil de fazer. Homem, chorar aos pés dele, molhar com lágrimas, enxugar com o cabelo, passar unguento. Era uma cerimônia que envergonhava a mulher. Mas eu preciso do perdão deste homem. Quantos aqui é pecador e precisa de Jesus? Quantos aqui reconhecem, dizem, eu sou pecador, eu preciso de Jesus? Se você entrou aqui porque quer algo, Jesus vai te dar. Você vai voltar para casa com o que você veio buscar. Mas se você veio aqui porque é pecador e precisa de ser perdoado, veio no lugar certo, porque Ele é Senhor. A mulher começou a chorar e derramar lágrimas. O fariseu olhou e falou, tu não é profeta? Porque se fosse ia conhecer quem é a mulher. Jesus diz para ele, conta para ele uma história. Quem ama mais? Quem ama mais? Preste atenção na história. Um homem devia 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo com que pagar, perdoou ambos. Um devia 500, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, perdoou tanto de 500 quanto de 50. Disse, pois, qual deles amará mais? Simão respondeu e disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse Jesus, julgaste bem. Eu entrei na sua casa, voltando-se para a mulher, disse, vê tu esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela regou os meus pés com lágrimas. Só você sabe o quanto Jesus tem perdoado a sua vida. Só você sabe o quanto Jesus tem apagado os seus pecados. Olha aqui, só você sabe quem é você e por que você está aqui. Ninguém conhece a sua vida. Mas você sabe quem era você ou quem é você. As pessoas podem te ver por fora e não saber quem é por dentro. Olhe para mim. Quem ama mais? Aquele que não valia nada, nem a sociedade gostava dele, mas Jesus o recebeu, aceitou, perdoou, sarou. Ou aquele que só veio buscar o que Jesus tem para dar? Quem ama mais? Você já parou para pensar nisto? Que talvez você não precisa de Jesus porque você não é pecador. Você não peca. Aí para você ter Jesus, aceitar Jesus ou querer Jesus, não é nada.
Porque você não é pecador e você não tem tanta necessidade de Jesus. Porque você não erra constantemente, aí você não tem necessidade de Jesus. Talvez você olhe para algumas pessoas e diz: por que essas pessoas vão tanto para a igreja, essa oração, fica levantando a mão, adorando a Deus? Porque quem mais foi perdoado, mais ama. Porque quem estava na calçada, jogado, e não tinha mais solução pela sociedade, mas Jesus o encontrou e trouxe para a igreja, é esse que levanta a mão na igreja e adora o Senhor todos os dias. Porque quem ama é o que mais é perdoado, irmão. Quem precisa, sabe por que precisa. Então a mulher entrou na casa, não olhou Simeão, não olhou a multidão, não olhou quem estava lá, não observou isso. Ela olhou a sua necessidade, procurou aonde estava Cristo, foi aos pés dele e chorou, lavou os seus pés, porque era uma prostituta e precisava ser perdoada. Se você entrou aqui e precisa, Jesus está aqui para perdoar os seus pecados. Jesus está aqui para apagar os seus pecados. Jesus está aqui exatamente para você que precisa dele. Você pode sair daqui e levantar: eu não sou como os demais. Ou você pode levantar aqui e dizer: eu preciso dele. Miserável homem que sou, eu tenho necessidade de Jesus.